Na ceia passada, nós começamos uma série de pregações Agindo como Jesus, em que eu apenas dei a introdução, e ficamos então de todo domingo de ceia, nós falarmos de uma passagem dos evangelhos com esse tema, esta ideia de imitar o Senhor Jesus Cristo. Não estaremos vendo aqui doutrinas, nem ensinos, nem teologia contida nos evangelhos, mas apenas comportamento de Cristo para nós imitarmos. Essa é a ideia. E hoje nós vamos agir como Jesus, ou tentar agir como Jesus, quando tentado, quando ele foi tentado. Então nós vamos a Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, curiosamente coincidiu com as nossas pregações domingo pela manhã também, em dias normais, não de ceia, sobre a tentação de Adão e Eva, que estamos vendo agora, exatamente nesta época. Que contraste, inclusive no comportamento de Cristo e o segundo Adão, né? Como ele é chamado nas Escrituras. Então, Mateus 4, de 1 a 11, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos em entender um pouco o que aconteceu aqui e a atitude do teu Filho Jesus Cristo. E vemos aqui Jesus Cristo eminentemente homem, o aspecto, a natureza humana dele bem proeminente aqui, bem visível, nos dando exemplo como proceder também. Nos ajuda nas tentações, como ele nos ensinou. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Alguns pontos sobre a atitude dele, não vamos entrar nos detalhes do texto em si, não é o nosso objetivo. Primeira coisa é que ele reconheceu que estava sendo tentado. Esquisito. Pastor, é óbvio que ele reconheceu que estava sendo tentado. É até meio ridículo lembrar isto, que ele reconheceu que estava sendo tentado, como se fosse assim uma virtude ou uma coisa importante. No caso dele, eu até concordo que é estranha a observação, porque ele estava pessoalmente conversando com o tentador, com o diabo. Então não tinha como ele deixar de reconhecer que estava ali sendo tentado pelo próprio tentador. Mas quando nós somos tentados hoje, não é daquela forma visível e pessoal. São tentações fortes, tão reais quanto, mas não na forma como Jesus foi tentado aqui, na presença pessoal do diabo. É muito mais sutil a forma que nós somos tentados hoje. Não quer dizer que é mais fácil ou mais difícil, não estou entrando nesse mérito, mas pode ser tão sutil que o crente nem percebe
que está sendo tentado. E é por isso que eu estou chamando a atenção disso. Jesus, ao conversar com o próprio diabo, ele reconheceu que estava diante de uma situação clara de tentação. Então, o crente, ele corre o perigo de passar por uma situação, quando ele não percebe que está sendo tentado, é um perigo, porque quando ele vê, já caiu. Antes de perceber, quando ele para e olha para trás, ele vê, estavam claros os sinais. Como é que eu não vi? É a velha história do conto do vigário. Todo mundo que já caiu no conto do vigário se sente tolo. Por que se sente tolo? Porque quando para pensar e olha para trás, estava na cara que aquela história dele não tinha sentido, que estava muito bom para ser verdade, aquele plano que ele me apresentou, e ele tinha um jeito meio estranho mesmo, e é mesmo. Então, é típico de alguém que cai numa conversa dessa, se sentir, talvez pior do prejuízo que ele sofreu ao ser lesado pela pessoa desonesta lá, pior do que isso é a chateação. Como é que eu caí naquilo? Até envergonha a pessoa. O diabo é bom em conto de vigário, em fazer de uma maneira tal que a gente não percebe, mas quando olha, é óbvio que ali estava uma tentação, que pena eu não vi. Um alerta da Bíblia muito útil numa situação dessa, 1 Pedro 5 e 8, não precisa nem abrir lá, vocês todos conhecem, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, rodeia, não sei bem de qual cada palavrinha, está ao redor como um leão procurando alguém para devorar. Porque eu não quero nem a ideia do leão e que nos arrodeia, é a ideia de sóbrios e vigilantes, que eu quero colocar aqui. Sóbrio é o contrário de embriagado, de embotado, a mente confusa, não. O sóbrio é ter a mente clara, sensível, e ele entende corretamente o que está acontecendo. Isso é sobriedade. E vigilante, alerta, claro, extremamente atento para reconhecer o inimigo quando ele está chegando. Como qualquer sentinela tem a sua obrigação de ver de longe qualquer alteração no horizonte, ou qualquer coisa que está acontecendo, e ver, antigamente era uma poeirinha que se levantava quando vinha a cavalo, os índios atacarem o forte e tal. Hoje são os radares e os instrumentos eletrônicos que acusam qualquer aproximação perigosa, mas seja como for, o vigia tem que estar extremamente atento à tentação. Pois fique atento, radar ligadíssimo, porque não vai ser como foi com Jesus. O diabo na sua frente, estou aqui para lhe tentar, exatamente com este propósito. Não vai ser assim. E pode acontecer também do crente até perceber que é uma tentação ali, mas tenta se enganar, achando que não é, não chega a ser uma tentação, é uma situação delicada, talvez eu precise de um pouco de cuidado, mas afinal de contas eu não vou espiritualizar tudo, ver o diabo em cada coisa, em cada pessoa, em cada detalhe da minha vida. Não, eu estou ficando já impressionado com esse negócio, isso não tem nada a ver com coisa espiritual, não, eu estou muito impressionado com isso. Cuidado, porque se de fato for, e que tudo indica que quando você já começa a pensar assim, a tentação já está aí, cuidado, porque aí já entra numa fase pior de irresponsabilidade, desconfiou que era uma situação perigosa, mas se recusou a reconhecer de fato, não encarou e acabou caindo. Sabe por que isso acontece? Porque a carne gosta de pecar. E ela usa todos os argumentos para diminuir o tamanho do perigo que se aproxima. Não, mais um pouco. Rapaz, você com você mesmo, olha o que você está fazendo.
E a consciência começa a acusar, e o Espírito Santo usando a consciência, e a carne do outro lado, dizendo, não, isso não é tentação, não. O diabo não tem nada a ver com isso. Um pouco mais disso ou daquilo, qualquer que seja o assunto, mas a carne vai tentar lhe convencer, é você lutando contra si próprio. Carne contra o Espírito, como Paulo explica muito bem em Gálatas 5. Então, cuidado com os argumentos da sua carne, para você dar um passo a mais, e dizendo, não é que eu estou cortejando a tentação, não, isso não é nem tentação. Muito cuidado. Se quiser imitar o Senhor Jesus Cristo, a primeira reação, quando chegar a tentação, é dizer assim, eu estou sendo tentado. Pode ser ainda de uma maneira sutil, pequena, mas eu estou sendo tentado. Está aí. Não estou vendo o diabo como Jesus estava, mas eu estou vendo com os olhos da fé aqui que eu estou sendo tentado. Então, só essa atitude é muito importante para vencer as tentações. E claro, você não vai querer imitar Jesus no aspecto de conversar com o diabo. Primeiro, porque você não está vendo, é uma situação totalmente diferente. E segundo, porque não é aplicável a nós e não é aconselhável, não vou entrar nessa área, mas não é aconselhável de imitar Jesus nesse aspecto aqui, de falar com o diabo, olha diabo, eu estou sendo tentado, eu não estou te vendo como Jesus estava, mas eu vou te dizer uma coisa, vai embora. Então, não é o caminho das Escrituras, é orar e tomar outras atitudes, e deixa que se alguém for repreender o diabo, Deus repreende, não é você. Já toquei nesse ponto outro dia aqui numa pregação, não me lembro dos detalhes. Segundo, Jesus levou a sério a tentação, raciocinou sobre a tentação em cada etapa. O crente pode até reconhecer que está sendo tentado, mas ele pode errar em não prestar a devida atenção ao fato. Uma tentaçãozinha dessas que a gente enfrenta várias vezes por dia, aqui eu tiro de letra. Esse já tropeçou. Com essa atitude, é uma tentaçãozinha, isso aqui não vai me derrubar. Eu tenho uma estatura espiritual muito mais robusta do que uma tentaçãozinha dessa. É como alguém que está andando e vê uma pedrinha no caminho, eu estou vendo que tem uma pedrinha no meu caminho, mas essa pedrinha vai me fazer tropeçar? Não, pode tropeçar uma criança de 1 ano de idade, está começando a andar agora, mas a mim, adulto e forte como eu sou, essa pedrinha aqui vai me fazer tropeçar. Então, essa atitude é muito perigosa. Eu não gosto nem da expressão tirar de letra, que mostra arrogância, mas vamos lá com ela, com essa expressão aí. Se alguém poderia tirar de letra uma situação, uma tentação, seria quem? Jesus Cristo. Poderosíssimo em termos espirituais, sem pecado nenhum, mas nós não vemos em lugar nenhum uma atitude dessa. O que está fazendo aqui? Você, criaturazinha maligna que eu criei, e se revoltou contra mim, agora você pensa que vai me derrubar? Eu tenho o que fazer, meu amigo, vá-se embora. Desprezo. Você pensa que vai derrubar o próprio Filho de Deus? Não. Ele conversou com o diabo. Ele argumentou com o diabo. Ele usou inteligência para conversar, para argumentar. Curioso isto. A gente lê assim, será que Jesus não está dando muita atenção a esse diabo, não? Dando muita satisfação, explicando isso, explicando aquilo, e o diabo dizia uma coisa, Jesus rebatia ali com uma maneira, obviamente, inteligente e pelo caminho correto de se defender, mas se defendendo e explicando, está dizendo, Senhor, para de dar satisfação, manda ele embora, está te perturbando aqui. Mas não foi assim que ele fez. Terminou mandando, mas na hora certa e depois da terceira vez. Então o que eu quero dizer com isso, gente? É que ele levou a sério
ele discutiu com o diabo, ele usou sua capacidade de argumentação. Então, entre outras coisas, ele conhecia os propósitos terríveis que o diabo tinha para tentá-lo. Ele sabia o tamanho do estrago que o diabo causaria se ele caísse. Parênteses. Talvez sua mente, se for mais inquiridora do que a média, esteja perguntando assim: e ele poderia cair? Resposta é não. Por outro lado, a tentação dele foi absolutamente real, como é sobre qualquer um de nós. Pastor, como é que concilia isso? Depois a gente conversa e você lhe garanto que vai sair frustradíssimo na conversa, que eu não vou lhe explicar, porque eu não entendo. Mas, quando pensar na tentação de Jesus Cristo, é só um parênteses isso aqui, quando já deu muita discussão este assunto. Da melhor maneira que eu encontrei, a melhor maneira é esta, e que é clássico, eu não estou criando nada aqui, ele não poderia pecar porque ele tinha natureza divina na pessoa dele. Segundo, a tentação foi real, não foi uma farsa, porque alguns dizem assim: se ele não poderia pecar, então foi uma farsa, foi um arremedo de tentação, não foi uma tentação de fato. A nossa é pesada, porque nós podemos cair e caímos muitas vezes. Se ele não podia cair, não foi uma tentação de fato, foi uma imitação de tentação, foi uma tentação fantasma. E, obviamente, a Bíblia não autoriza esse pensamento. Primeiro, porque seria muito estranho Jesus se submeter a uma farsa, uma coisa assim. E segundo, porque a tentação dele foi absolutamente real, teve valor diante de Deus, ele foi tentado, testado. A Bíblia afirma isso em todos os pontos. Agora, como é que uma coisa junta com a outra? Aí entrou numa área que nós não entendemos. Mas não abra mão nem de uma coisa, nem da outra. É o que eu sugiro. Então, fechando o parênteses, voltando à frase, ele sabia o tamanho do estrago se ele caísse. Ele sabia muito bem o que estava envolvido e ele tinha que levar muito a sério aquela tentação. Então, a melhor maneira de imitar Cristo e levar a sério uma tentação é estar muito consciente do tamanho da malignidade do inimigo. Nunca despreze alguém com uma malignidade tão grande. Se você vê uma cobra se aproximando e você tem certeza que ela é venenosa, mortal, o seu cuidado vai ser muito maior, muito. Se você nem sabe que tipo é, ou se sabe que não é perigosa, é completamente diferente. Paulo disse, não precisa abrir, 2 Coríntios 2:11, que ele não ignorava os desígnios do diabo. Eu preguei há pouco tempo, estou pegando 2 Coríntios, já passei pelo capítulo 2 e falamos com mais detalhe disso aí. Ou seja, conheça o que a Bíblia diz do diabo. Nós não ignoramos os desígnios dele, ou seja, eu sei os desígnios do diabo. Paulo dizendo, eu conheço, pelo menos, claro, até certo ponto, mas até onde ele poderia saber, ele sabia, e até onde você pode saber, pelas Escrituras, saiba, se informe, não é para, de fato, estar impressionado a tal ponto que vê o diabo em cada esquina, não, mas o outro extremo é errado também. Não, eu não toco nesse assunto, é um assunto que é perigoso, eu não quero conversa com ele, não, um minutinho. Você estudar sobre o diabo e ler sobre ele, isso não é querer conversa com ele, é o contrário. É para não querer conversa com ele, para não se deixar enganar no conto de vigário que ele gosta. Para você reconhecê-lo com mais facilidade. E quando os inimigos dele estão se aproximando de você, inimigos ou satânicos, digo espirituais, malignos satânicos, ou pessoas humanas que ele se utiliza também. Então, conheça o que a Bíblia diz sobre o diabo. Se tiver algum livrinho, algum artigo específico sobre Satanás, a queda e os anjos malignos, leia e se informe. É importante isto.
Quando você vê alguém se aproximando numa calçada e você acha um pouco suspeito, você fica na dúvida, assim, e você não conhece e não sabe o que aquela pessoa poderá fazer por você, e você fica numa certa dúvida. Mas assim que ele mete a mão aqui debaixo da camisa e tira o revólver, você sabe exatamente o que ele quer de você, e ainda mais se ele vai se dirigindo para você de uma maneira mais firme e mais rapidamente. Agora, com o revólver na mão, você tem absoluta certeza que vai ser assaltado. Quando você vê algo parecido com a tentação, o diabo está por trás e você tem certeza do que ele quer de você. Ele não quer conversar, ele não quer entrar num acordo com você, ele não quer outra coisa que não seja lhe prejudicar profundamente e fazer com que você tropece e desagrade o Senhor Jesus Cristo. Não há como deixar de levar muito a sério as tentações, muito a sério. Jesus levou muito a sério. Terceiro, ele resistiu firmemente. A tentação foi duríssima, já comentei, real. Vemos aqui um homem, 40 dias sem comer, com muita fome, debilitado fisicamente, debilitado psicologicamente. A mente dele devia estar muito fraca. E o diabo o apanhou numa situação desfavorável, profundamente desfavorável. E ele sugere que Jesus faça o quê? Comida. Estando com uma fome terrível, agora você sugerir, ou oferecer uma comida, ou sugerir que alguém compre uma comida, ou faça um prato que se sabe cozinhar, uma coisa assim, quando a pessoa está satisfeita, isso é uma coisa, mas quando o outro está com muita fome, ele atacou num ponto fraquíssimo de Jesus naquela situação. Ele sugeriu que Jesus providenciasse socorro de anjos, numa situação artificial, de se jogar do alto de propósito, para ver os anjos lhe socorrendo. Para quê? Para provar que tinha poder. Ele ofereceu reinos e muito poder a alguém que sempre foi muito poderoso. Criou todas as coisas, tudo foi feito por meio dele e para ele. Mas estava esvaziado do uso daquele seu poder todo. Então foi uma tentação terrível, múltipla, multifacetada, como se diz, de muitos aspectos, longa, complexa, difícil de se defender, de argumentar, e para alguém muito necessitado, como Jesus estava ali. E ele resistiu a tudo. Resistiu. Quer imitar Jesus Cristo? Resista. Tiago diz para nós resistirmos ao diabo, e ele vai fazer o que de nós? Fugirá de nós. Tiago 4 e 7. Vamos ler. Tiago 4 e 7, vale a pena. Porque aqui é receita bíblica para imitar Jesus nas tentações. Tiago 4 e 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Um pouquinho à frente, 1 Pedro 5 e 9, vamos ler o 8, que é aquele versículo famoso. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mesma receita, resisti-lhe firmes na fé. Interessante que não é fazendo uma reza, não é fazendo cruz credo, não é tomando alguma providência física de espantar demônio, coisa assim. Simples, resistir-lhe, e ainda diz como? Firmes na fé.
Então arranje uma fé, procure uma fé, lute por uma fé tal que ele mantenha firme a ponto de fazer com que você resista ao diabo. Essa é a solução. Não é tão simples quanto você possa pensar. Você buscar, perseguir uma fé, alimentar, pedir a Deus e se esforçar em uma mistura de providências pessoais suas com apelos ao poder de Deus, que só Ele pode fazer aumentar a sua fé, mas de uma forma tal que você o agrada para que ele faça isso. Então, isso é todo um segredo de vida, adquirir uma fé tal que ele mantenha firme. Não adianta outro tipo de atitude, pelo menos tão básica quanto essa, fé. Resista ao diabo. Não é complicada a solução. Resista e ele acaba fugindo de você, mostrando que é uma coisa sazonal, que é um aspecto interessante. Em outro evangelho, isso aqui não diz, mas em outro diz que o diabo o deixou finalmente até ocasião oportuna ou uma coisa assim. Ou seja, ele voltou várias vezes. Engana-se completamente quem pensa que essa aqui foi a única tentação de Jesus, registrada nos evangelhos, e ali ficou e pronto, acabou, aí nunca mais, passou pela prova de fogo e pronto. Não, ele foi tentado muitas vezes, talvez dezenas, centenas, milhares de vezes. E quando aqui diz que ele vai fugir de nós, Tiago, até quando? Quer dizer que ele me tentou, eu resisti firme na fé, aí ele me deixou, fugiu de mim, beleza, passei pela prova de fogo, do jeito que Jesus passou lá, naquela tentação famosa dele, pronto, estou livre. Errado. Sim, mas então ele vai fugir de mim até quando? Não sei, a Bíblia não diz, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 1 mês, eu não sei, são assuntos que estão nos bastidores celestiais, eu não sei. E a última, a arma com a qual Jesus resistiu à palavra de Deus. Em todas as 3 vezes, Jesus citou a palavra de Deus, versículos 4, 7 e 10, não vou ler, eu vou ler só a frase ele citando, mas não vou entrar no mérito, porque não é nosso propósito, como já expliquei. Então, voltando aqui, Mateus 4, versículo 4, Jesus respondeu, está escrito. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retire-te, Satanás, porque está escrito. As 3 vezes ele usou as escrituras. Ele estava com a Bíblia na ponta da língua, como se diz, enchendo a mente dele, o coração dele, transbordando de palavra de Deus. Usou 3 vezes assim, e algumas vezes ele usou 2 situações numa defesa só. Quer resistir às tentações? Esteja impregnado da palavra de Deus, com a fé, como já coloquei, e impregnado da palavra de Deus. Agora, irmãos, não é apenas com versículos decorados, que é muito bom decorar versículo. Muito bom, já decorei muito, atualmente esqueci quase todos, mas estão aqui dentro de alguma forma. Lá no carro, eu dirigi o carro com uns papeizinhos, às vezes gravava fita cassete dentro do carro, com centenas de versículos, eu ia dirigindo e ouvindo a minha própria voz, eu gravei lá os versículos e tal. Então, isso é muito bom, e é altamente saudável, e leve um tempo, invista um tempo para decorar versículos, tudo muito bom. Mas, não adianta decorar versículo se não entende o versículo que você está decorando, você vira um papagaio bíblico, cheio de Bíblia,
Mas um papagaio não sabe o que quer dizer. Às vezes eu me preocupo um pouco com as crianças. Será que elas entendem tudo que elas estão cantando? Claro que na profundidade elas não podem entender. Mas é importante o mínimo, e eu entendo que se tenha cuidado de fazer isso. Mas não adianta só decorar e decorar e decorar, só isso. É bom decorar, repito. Mas quando eu digo impregnar das Escrituras, é dos conceitos das Escrituras. Onde é que diz ali? Onde é que não interessa? Nesse aspecto não interessa. Você sabe que a Bíblia diz que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Até 2 Pedro, 1 Pedro, será que é João? Será que é Colossenses? Nesse contexto, esqueça onde é que está lá escrito. Mas você sabe que a Bíblia diz isto, então você está cheio de Bíblia para valer, e use isto. Princípios gravados. Não há arma mais forte para vencer uma tentação do que esta. Foi a arma que ele usou todas as vezes. As Escrituras. Vamos imitá-lo na defesa da nossa alma. Ele defendeu a alma santa dele muito bem. Lutou bravamente pela santidade dele. Não pense, ele nasceu santo e ia continuar santo naturalmente, nem poderia pecar, como eu já comentei, pela natureza divina dele, e por isso tudo para ele era muito fácil, era só uma formalidade. Nunca caia neste erro, valorize cada vez que aquele homem resistiu a Satanás. Aquele homem, sim, Jesus de Nazaré, tentado, duramente tentado, realmente tentado, e lutou como um leão pela defesa da sua alma, da sua pureza, da sua santidade, um herói. Com todas as tentações, ele não caiu uma só vez, e quando morreu naquela cruz e disse, está consumado, era tão santo quanto o dia em que ele nasceu. Passando agora por várias provações, e ele se aperfeiçoou, Hebreu disse, pelos sofrimentos que ele passou. Tornou-se até mais completo, por causa da experiência que ele adquiriu, para nos ajudar nas tentações, em tudo, inclusive nas tentações. Peça socorro a ele, mas saiba que ele lutou muito. Vamos imitá-lo, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a lutar com toda esta garra pela nossa santidade. Muitas vezes nós fazemos tão pouco desta nossa pureza, desta nossa santidade, que com uma pequena tentação, nós caímos, talvez até dando oportunidade para o diabo dizer, eu nem pensei que era tão fácil derrubar aquele ali. Que vergonha imaginar algo assim sendo dito para nós, e deve ter sido dito muitas vezes. Nos ajuda e que sejamos imitadores de Cristo, lutando pela nossa santidade. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.